parcela e árvore, tá? Que a gente vai ter que inserir, né, todos esses dados aqui no projeto, né? No caso aqui, a gente vai para a aba, no caso aqui de espécie, né? Essa primeira página de projetos a gente não vai escrever nada, tá? Porque você já está com o seu tipo de projeto, já escolheu o processo, tá? Não precisa mais inserir nenhuma informação, tá certo? Então, a gente vem para a aba de espécies, tá? Nessa aba de espécies, você vai iniciar, né, apertando aqui no ícone, ó, do seu lado direito, inserir espécie, ok? Você vem inserir espécie e vai digitar aqui o número total de espécies que você encontrou no seu levantamento. Tá? Você pode filtrar lá no nome da espécie, né? Filtra lá, coloca um filtro e vê quantas espécies, né, você encontrou no seu levantamento. Então, você observando esse número de espécies, vem aqui e digita a quantidade de espécies lá que você encontrou. Vamos dizer que encontramos 10 espécies no levantamento. Tá? Então, a gente coloca aqui o número 10 e clica OK. Então, você vai abrir aqui, ó, uma planilha, vai ter o código da espécie, né, de 1 a 10, e você vai digitar o nome das espécies, né, nome científico, nome comum, e se tiver também a informação, você coloca também o nome da família. Só um instante, chegou mais alguém aqui. Mãe. Certo, pessoal? Então, eu vou abrir aqui um arquivo só para a gente mostrar um modelinho a vocês. Só espere só um instante aqui enquanto eu abro. Aí ele disse, ó, se eu gritar, você vai trazer a Madre Maria. Ele fala. Aí. Disse assim, ó, nós nem Deus. Pronto. Isso aqui é uma planilha, tá? Que a gente... Ah, desculpa, abri a planilha errada. Só um instante. Só um instante, viu, gente? Enquanto eu abro a planilha aqui. Pronto. Agora sim. Então, vejam lá. Vou copiar aqui o nome das espécies, tá? Falando nisso, eu tenho que gravar a porra na casa, não ensinar. Oi. Duas, só um instante. Pronto. Então, a gente inseriu o nome científico das espécies, certo? Olha, vejam só que esse código da espécie é bem importante, porque mais à frente a gente vai fazer alguns cálculos, né? Onde você pode inserir o nome da espécie só sabendo ali o código dela, né? À medida que você coloca o código 1 mais à frente, vai aparecer já o nome científico, o nome vulgar da espécie que possui esse código, tá? Então,
o código é muito importante prestar atenção aqui nesses dados, né? Não repetir, né, nenhuma espécie, né, a mesma espécie com outro código, porque isso pode gerar um erro depois no software, tá? Então, cada espécie, ela vai seguir esse número aqui, que é o código da espécie, tá? Então, a espécie 1, Mirocrodon uva, a espécie 2, Bauhinia cheilantha, tá? Então, Mirocrodon é aroeira, não lugar. Certo? Não precisa colocar a família, Bauhinia é o Poicianella piramidalis é a primeira. Outra. Deixa eu ver aqui, uma própria seca. Próton. Betarda. Certo, gente? Entenderam aqui esse primeiro parte aqui, esse primeiro menu da espécie? Tudo certinho? Até agora sim. Pronto, nome científico e o nome comum, ok? Então, a gente vem agora para o menu de parcela, tá? A gente insere o nome aqui direitinho das espécies e vem para o menu parcela, tá? É no menu parcela. A gente vai clicar aqui, ó, inserir o número de parcelas do nosso levantamento, tá? Vou inserir aqui só 2 parcelas para a gente fazer uma demonstração rápida. A área, né, ou a parcela, a gente avaliou a árvore adulta ou a regeneração natural. Então, a gente geralmente está avaliando a adulta. E o tamanho da nossa parcela, né? Vamos dizer ali que a nossa parcela vai ter uma área de 1.000 metros quadrados. Então, já vem aqui, ó, a parcela 1, parcela 2 e a... Oi. Seu áudio tava, não tá muita coisa agora, não. Tá? Bom, então é falha na internet. E agora, tá melhor? Agora tá assim, tá? Antes tava um pouquinho parado. Não estiver falhando, minha filha, viu? Você... Então, a gente colocou aqui o número da parcela, né? A área da parcela, tá? Cada parcela vai ter 1.000 metros quadrados, né? E aqui a descrição. Então, a gente tem aqui parcela 1, então você pode escrever parcela 1. E aqui, parcela 2, tá? Essas informações aqui não é necessário também, tá? Você preencher largura, comprimento, isso só são dados a mais que você pode colocar ou não, tá? São informações a mais que você vai ter no seu relatório, mas que não são necessárias para os cálculos. Então, não é necessário a gente preencher nesse exemplo, tá ok? Só importante aqui o número total de parcelas que você vai obter lá a sua amostragem, o tamanho, né, a área de cada parcela em metros quadrados, né, e aqui a descrição, né? Parcela aqui, o número 1 vai ser a parcela 1, a 2 vai ser a parcela 2, tá? Então, só isso, né, que a gente preenche, e a gente vem agora para a aba de... E o que é que a gente faz agora nessa aba de árvore?
Tá? Então, você vai ter um conjunto ali, né, de levantamento, um conjunto de indivíduos, né, que são as árvores. Vocês estão vendo aqui, ó, na primeira aqui, ó, abinha, botão aqui, vai ter, né, o número da parcela, que a gente vai inserir agora as árvores que estavam amostradas em cada parcela, as espécies que estavam ali presentes em cada parcela. Então, a gente vai aqui preencher primeiro a parcela 1. Então, você vem inserir, né, as espécies, né? Então, quantas espécies você encontrou daquelas 10 que estavam ali representadas, né? Ou que representam o total de sua amostra, né? Ou que estavam ali sendo representadas, né? Todos os indivíduos por aquelas 10 espécies. Então, quais delas estavam presentes ali dentro da parcela 1, né? Então, a gente vai colocar aqui o número de indivíduos que vocês encontraram naquela parcela. Vamos dizer que vocês encontraram quantos indivíduos em cada parcela? Vamos dizer 5 indivíduos aqui, para ser mais rápido. Tá? Ok. Então, quais foram daquelas 10 que a gente, né, encontrou em todo o levantamento, quais desses 5 indivíduos aqui estavam presentes na parcela 1? Quais daquelas espécies? Então, vejam só. Se vocês, né, observarem, né, existe essa setinha aqui, ó. Se eu colocar aqui, ó, código 1, tá? Vejam que a espécie já aparece, ó, do código 1, que foi lá que eu mostrei para vocês. Observem os códigos das espécies que, quando vocês forem preencher aqui a parcela, né, as espécies que estavam presentes em cada parcela, eles vão aparecendo, né? Se eu colocar aqui o código 10, ó, olha só, já apareceu, ó, a espécie que estava com o código 10, tá? Então, é uma forma mais rápida de você preencher do que ir manualmente. Se você vier aqui também nessas setinhas, tá? Você também, ó, vai estar as 10 espécies lá que a gente, né, digitou na planilha e você vai só escolhendo aqui que ela já seleciona tanto o nome comum como o código. Da mesma forma, pelo nome comum. Olha lá, Mororó. Ela já mudou aqui. Pau-ferro. Tá? Novamente, apareceu outro pau-ferro. Tá? Então, essas aqui foram as espécies, né, que estavam presentes no levantamento, na parcela 1. Vamos aqui, ó, alterar a parcela. Parcela 2 agora. Vamos inserir. Mesma forma, quantos indivíduos vocês encontraram na parcela 2? Então, a gente vai inserir aqui, 6 indivíduos. Ok. Mesma forma, vamos lá, ver as espécies. Murana cearense. Chamamos o que mais? Cróton. Vou repetir outro cróton. Esquinopsis. Proc. E uma libdiga. Vejam só. Então, a gente preencheu aqui, né, o número total de indivíduos, né, e as espécies, né, que representavam estes indivíduos por parcela, tá? Então, preenchido isso nos seus dados, né, lógico que a gente vai ter uma base de dados bem maior do que essas. Aqui eu só quero mostrar, né, de forma rápida como é que você faz o preenchimento dessa sua tabela, tá? Até aqui vocês entenderam? Tá tranquilo? Sim, professor. Então, a gente preenchendo, ó, todas essas abas aqui, né, de espécie, parcela, né, e árvore, tá? A gente já vai ter aqui, opa, desculpe, faltou falar aqui o principal, né? A gente tem que ter as medidas, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, CAP, DAP, né, e altura total, tá? Então, se você usa circunferência, você vai colocar aqui os dados referentes, né, à circunferência de cada espécie. Então, vamos para a planilha 1 aqui, digitar os dados, né, quanto CAP. Né? Tá aqui 15.
20, 12. A altura total, que é geralmente a que a gente vai obter no campo, é a altura total, tá? Em levantamentos fitossociológicos. Vamos estar lá, 8 metros, 7, 5, 10, 15. Então, a gente colocou tanto o CAP como a altura total, que são os dados que a gente realiza, né, no levantamento em levantamento. Se vocês quiserem, né, a gente já pode vir aqui, ó, em configurações. Vou fechar aqui. Deixa eu ver aqui. A gente vem em configurações. Na verdade, não em configurações. Deixa eu só aqui ver onde é que a gente... Ordenar não. Exato. A gente vem aqui, olha, calcular DAP, né? Que a gente teve circunferência, tá? A gente pegou a circunferência, não tem os dados de DAP, tá certo? Então a gente vem em configurações aqui, ó, nessa linha aqui, ó. Calcular, aí a gente coloca DAP, tá? Todas as parcelas e clica calcular. Ele vai dizer aqui, ó, fim dos cálculos. Aparecendo essa mensagem, você só é fechar e observem, né, que o DAP foi calculado, né, de acordo aqui com a circunferência, tá? Então, você não precisa preencher os DAPs, né, ou transformar lá na sua planilha do Excel. Você só precisa inserir os CAPs aqui, né, as circunferências, né? No caso, se você obteve com fita, né, métrica, né, quem usa SUTA, né, ou paquímetro já vai ter ali o DAP. Mas quem usa a fita métrica, você vai obter a circunferência. Mas, então, quem tomou as medidas de CAP pode calcular diretamente aqui no Matnativa mesmo. Certinho? Então, a gente tendo já todos esses dados aqui de CAP, DAP e altura total, a gente vai partir agora para os cálculos, né? Que é a parte, né, que a gente interessa lá, né, dos descritores. Então, a gente vem aqui, ó, nesse menu aqui de cálculos. Vou abrir aqui. Pronto. Então, a gente vem aqui, ó. Você vai... Quais os cálculos que você vai querer que apareçam aí nos seus resultados, né? Então, a gente está vendo aqui, ó, na amostragem, a gente que utilizou a casual simples, não quer o gráfico de curva coletora, que é para saber se os dados já estão plotados ali no gráfico, né? De forma que ainda precisam tomar mais medidas ou lançar mais parcelas, ou se já utilizaram, né, esses dados lá da curva, né, estão estáveis, então não precisa mais lançar parcelas e tomar mais medidas em campo. Então, ele serve para isso, essa curva coletora, tá? A gente vai ver aqui a estrutura horizontal e a estrutura vertical, que é o que a gente geralmente avalia, né, na fitossociologia, né? Aqui, estatura diamétrica é um dado mais utilizado para inventários, né? Mas se você quiser apresentar também, a gente pode calcular, né, a estrutura diamétrica, né, por espécie, por classe, né, por parcela. Então, isso quem vai definir são vocês, né? Não vou fazer análise qualitativa nem valoração, que isso aqui já é mais parte do inventário, tá? Vou desmarcar aqui, eu não quero esses descritores, né? Só vou deixar aqui por espécie.
E a gente vem na amostragem, na aba aqui, ó, é amostragem, tá? A gente vai calcular. Aí ele pede parâmetros da amostragem, área total, né, da sua avaliação. Então, foram 2.000 metros, né? Por quê? Porque a gente teve duas parcelas de 1.000 metros quadrados. Na verdade, a gente não tem em hectare. Então, a gente vai ter uma área de 0,2 hectares. Qual o erro? Aí o erro você define 10%. Nível de significância. Vou botar o erro aqui de 5% de significância, né? Aí que você define o parâmetro, isso é número de indivíduos, é por a área basal ou volume, vamos colocar número de indivíduos, tá? Árvore adulta, considerar cada faixa como um indivíduo, calcular. Então, a gente tem aqui, ó, número de parcelas, né, que foram lançadas, 2, né? Medidos aqui, número de indivíduos foram 11 medidos, tá? A média, o desvio padrão, então, todos os dados, né, os parâmetros relativos à amostragem, né, ele vai nos disponibilizar aqui, tá ok? Quanto à florística, mesma forma, calcular, ele vai pedir aí presença por parcela, eu não quero por extrato, eu quero por parcela, árvore adulta, né? Considerar cada um como indivíduo, apresentar espécies sem indivíduos relacionados não, exibir número científico simplificado não precisa, ordenar por VI, por valor de importância. Vejam só, aí manda calcular, e ele calculou o quê? Né? Ele calculou aqui as espécies que foram encontradas, nome comum, o número de indivíduos de cada, né, espécie que foi levantada no inventário, né, ou no levantamento, né, dá o percentual, né, de espécies aqui encontradas, né, em relação à área. E vejam só, ele diz aqui também onde foi encontrada, em quais parcelas elas foram encontradas, né? Então, a libidia ferro foi encontrada nas duas parcelas, parcela 1 e parcela 2. Quanto que as outras espécies foram só visualizadas ou na parcela 1 ou na parcela 2, tá? Ok? Entendido até aqui? Ei, professor. Oi. É lá no início, quando o senhor fica adicionando as espécies lá Sim. nas parcelas. Certo. Será que não tem como fazer, por exemplo, tem a planilha pronta do Excel, tipo, só Sim, para... Não, eu vou mostrar a vocês ainda. Eu vou chegar lá. Eu estou mostrando como inserir um projeto, né, sem você importar uma planilha, tá? Quando você sim. insere diretamente no software, tá? Tá bem. Lógico que todo mundo vai fazer isso importando, né? Para ser bem mais rápido. Imagina você ter um levantamento de 100 espécies, 200 espécies, Eu tava né? Para pensando... inserir tudo isso, né? Lógico, não, ele tem como vocês importar, né, diretamente aqui do software uma planilha já digitada no Excel. E aí vocês vão ver que é bem mais rápido. Só seguir os passos que ele pede, né? Mas eu vou mostrar isso bem rapidinho também para vocês, tá? Eu queria mostrar só um pouco, assim, de como é que vocês inserem um projeto, né, diretamente no software, tá? Caso ou eventualmente vocês não tenham a planilha pronta, vocês podem, né, digitar diretamente aqui no programa, tá? Então, a gente vem aqui, ó, para a parte agora de estrutura, né? Que foi aquela que eu selecionei lá, horizontal e vertical. Então, a estrutura horizontal primeiro, vamos calcular. Então, a gente vem da mesma forma aqui, ó, por parcela, árvore adulta, calcular por espécie, que a gente só colocou espécie, não colocou família, né? Mas se você quiser
A gente pode calcular pelo gênero também, né? Isso aí quem vai definir são vocês. Quanto aqui a total, né, DAP ou CAP, você pode marcar quais os dados que você quer que apareça lá na sua planilha também. No caso aqui eu vou querer só a média, né? Eu não tenho a altura comercial, só DAP, CAP. Vou colocar aqui variância, desvio padrão. Pronto. Vou só calcular esses dados aqui. Opa. Veja só. Então, ele nos deu aqui a tabela já com o número de indivíduos de cada espécie, né? As unidades amostrais onde a gente, né, encontrou, a área basal que ele já calculou, a densidade, né, por espécie, né, a densidade relativa, a frequência absoluta, a frequência relativa, né, a dominância absoluta e relativa, o valor de cobertura, né, o valor de importância, então, todos aqueles descritores que a gente viu lá na nossa aula, né? Então, a gente não precisou inserir fórmula nenhuma aqui, né? Ele já tem as fórmulas, né? Já no programa, então ele já calcula diretamente, né? Então, vejam como é fácil a gente, né, obter os resultados, né, do seu levantamento, só inserindo aqui sua planilha, tá? Quanto à estrutura, né, posição vertical, né, ou posição sociológica. Mesma forma, vamos calcular, né, considerar cada fuste como um indivíduo, ordenar por VI, altura total, né, isso que é por intervalo de classes, apresentar número de indivíduos, densidade, dominância, calcular. Então, a gente vai ter aqui, ó, o valor de importância, tá? E aqui ele vai já definir classes de altura, observem, né, para as espécies que você encontrou. Ele vai dizer qual a classe em que cada espécie vai estar presente, tá? Ele separou aqui, ó, menores do que 1,19 m, tá? Entre 1,19 m, 9,37 e acima de 9,37, tá? E ele colocou, ó, vejam aqui, ó, que a Libidinea férrea, né, a classe de altura dela tá aqui, ó, maior do que 9,37 metros, tá? Então, ele já separa por classe, né, cada espécie, onde ela vai estar presente, em que classe, tá? De altura. Então, você pode também definir a posição, né, das espécies por extrato ali, tá? Certinho, gente? Entendido aqui como é que vocês inserem o projeto aqui no Matenativa? Alguma dúvida? E, professor, naquela aba gráfico, se for ver, já sai o gráfico, né, dessas informações. Exatamente, exatamente. Olha aqui, você quer aqui o número de indivíduo, né, e quer a classe de altura, né? Uhum. Olha aqui, das espécies. Aí você exporta, né? No caso aqui, a gente pode separar só por espécie. Mas eu quero todas. Então, ele vai separar aqui, né? Vejam só, não teve aqui nenhuma na primeira, tá observando? Porque não teve, né, nenhuma menor do que 1,19. Então, só entre a classe 2 e a classe 3. Tá? Você só vai agora exportar o gráfico para você, né, trabalhar com ele onde você quiser. Colocar no seu projeto, no seu documento. Tá? Entendeu? Sim, sim. Está observando aqui, ó, aqui seriam 3 barras que teriam, né? Mas no caso só tem a classe 2 e a classe 3.
Então, a gente encontrou aqui, entre as 11 espécies, né, a maioria encontra-se aqui nessa classe intermediária. Tá? Pelos dados que a gente inseriu aqui no arquivo. Ok? Todas essas planilhas aqui vocês podem exportar, tá? Tudo, ó, tá vendo aqui? A gente tem o relatório, né? Tem aqui exportar a planilha. Então, vocês exportam no arquivo que vocês desejarem, né? E aí, vocês trabalham, né, esses arquivos lá nos documentos que vocês estão escrevendo, né? Se é um projeto, se é um artigo, certinho? Vou fechar aqui, tá? Ele fica salvo, tá vendo? Tá salvo aqui esse exemplo, ok? Vou mostrar a vocês agora como é que a gente importa, tá? Como é que a gente vai importar uma planilha já existente, né? Deixa eu fechar aqui esse Excel, porque é a mesma planilha que eu preparei para vocês. Então, a gente vai pelo mesmo caminho. A gente vai apertar aqui em novo, tá? Vai definir o exemplo, né? O nome do projeto. Tá aqui, exemplo, importar. Mesma forma, casual simples é o tipo de inventário, né? Vou colocar casual simples. Não coloco data novamente, porque é um projeto só, né? Não tem monitoramento, é contínuo. Então, a gente vem e clica OK. Vai abrir aquela mesma aba, né? Com as informações, mas no nosso levantamento, a gente vai querer o quê? Árvores, né? Nosso levantamento é de árvores. Então, a gente vem na aba de árvores, de árvore aqui, ó. Vem aqui, ó, no lado direito, importar. Ele vai abrir essa janela, tá? Onde a gente tem 5 passos. Observem aqui, a gente tem que concluir todos os 5 passos para conseguir, né, importar essa planilha. Mas o primeiro passo é o quê? Selecionar a planilha que você deseja importar. Então, a gente vem aqui, ó, selecionar planilha. Escolhe a planilha que você quer importar. Olha só. Então, o primeiro passo, né, já importou a planilha. Olha aqui, toda a planilha já digitada com a parcela, o número da árvore, o código que eu dei para cada espécie, o CAP e a altura total, tá? Se vocês aqui identificarem algum erro, tá, na planilha de vocês, algum número veio errado, o número da espécie está errado, vocês podem ir aqui, ó, corrigir planilha. O que é que acontece se eu apertar aqui, corrigir planilha? Vejam, ele vai abrir diretamente o Excel do documento, né, dessa planilha que eu importei, né? Então, você vai salvar, fazer a correção na planilha, vai salvar, tá? Fechar novamente aqui o arquivo do Excel, né? E vem aqui, ó, do ladinho de corrigir planilha, depois que você corrigiu e salvou lá no Excel, você vem em atualizar tabela. E ele já vai atualizar aqui os dados, né, de acordo com a correção que você fez, a última correção que você fez lá no Excel, tá? Então, se não ocorreu problemas, você importou, faz o seguinte passo, vai para o próximo, né, passo. Desculpa. Vocês vêm aqui, ó, próximo, aqui embaixo, clica, e a gente vai para o passo 2. O que é que a gente vai fazer nesse passo 2? A gente vai associar os campos. O que seria associar os campos? Vejam só. Ele diz aqui, o que é coluna da pergunta? O que é coluna da parcela? Coluna da parcela, a gente vai estar parcela. Coluna do número de árvore, vai estar o quê? O número da árvore. Coluna do nome científico. A gente quer o nome científico. E vai associando, né? Cada
coluna que está aqui, né, ou cada pergunta dessa, associando a coluna que está no arquivo, tá? Coluna do nome vulgar, nome comum. A gente tem um CAP. Vocês viram que eu só coloquei o CAP. Mas, ó, eu tenho uma opção aqui, ó, colocar o CAP, tá? E mandar calcular o DAP, tá? Ok? Essa opção vocês deixam marcada, aqui ele já vai permitir aquele cálculozinho lá do DAP por meio aqui dos dados do CAP. E a altura total vai ser a coluna de altura total, tá? Feito isso, você associou os campos, olha só, todos os campos que você associou de acordo com aqui com o passo 2, você vem e clica em próximo. Observem agora no passo 3, que ele vai mostrar para vocês o número de árvores, né? Quantas árvores, né? O limite inferior e o limite superior, quantas árvores foram amostradas no total, né? Então, vocês têm que observar se realmente bate esses números com as informações. Tá? Então, vejam, foram 23 espécies, o número de árvores foram 23, né? Que a gente encontrou na planilha, né? CAP, a gente encontrou 130, né? O limite inferior, né? Tá? O menor de CAP foi 9,5, o maior foi 130. E a altura total, a menor foi 0,2, a maior foi 41,4, né? Então, observando se está tudo correto, né? Se não tem nenhum erro, a gente vai, clica em próximo passo, para ir para o quarto passo. Observem, né? Está aparecendo esse fundo verde aqui na sua planilha, né? Então, ele já, a leitura, identificou 12 espécies, né? No seu, tá? Já tem aqui o código para cada uma, né? O nome científico e o nome comum, tá? Então, está tudo ok, não teve também nenhum erro, você vai para o último passo, passo 5. E aqui você vai apenas informar o tamanho das suas parcelas, né? No levantamento, na planilha que eu mostrei aqui de exemplo, foram 5 parcelas que eu coloquei. Então, cada uma tem também 1.000 metros. Então, a gente vai digitando aqui o tamanho das parcelas em metros quadrados, tá? 1.000 metros, tá? Apenas isso aqui. Eu não preciso mais preencher nada, tá? Só o tamanho da parcela. Feito isso, olha só, importar, tá? Para a gente finalizar a importação. Importar. Confirmar a importação. Ele está importando, tá? Com toda aqui a barrinha completada, a gente pode, né, fechar e vocês vão ver que os dados foram importados, né? A planilha foi importada. Ok. Ok. Então, vejam só. Então, a gente tem aqui, ó, pode observar, já tem aqui as espécies, olha, todas aquelas árvores já preenchidas. As parcelas, olha, 5 parcelas, né? Você pode vir aqui e botar a descrição, né? Que ele não importa essa parte, né? Você pode só completar com parcela 1, parcela 2, parcela 3, parcela 4 e parcela 5. Feito isso, pronto. Já tem todos os seus dados, olha aqui. Aqui são as espécies encontradas. Olha só, na aba de árvore, parcela 1, ó, veja que vai aparecer todas as suas parcelas já digitadas aqui e as espécies que estão presentes dentro de cada parcela. Olha só, vou mudar a parcela, parcela 2, e os dados, olha que eu falei, CAP, o DAP que foi calculado, porque eu não tinha inserido, né, DAP, e a altura total.
Parcela 3. Olha só. Parcela 4. Mais uma vez, aqui os dados, né, referentes à parcela 4. E a parcela 5. Pronto. Importou. Da mesma forma, você vai para os cálculos e realiza aí, né, o cálculo de que você deseja. Faz os descritores, né? Então, vou colocar da mesma forma, estrutura horizontal e vertical, né? Não vou querer estrutura diamétrica. Então, venho aqui na aba de amostragem, né, florística, eu vou direto para a estrutura, que é o que interessa. Então, a gente tem a estrutura horizontal, vou mandar calcular por parcela, árvore adulta, considerar um único indivíduo, ordenar por IVI, e vou colocar aqui novamente, né, a média de AP, CAP, a variância e o desvio padrão. Calcular. E temos aí, olha só, nossa tabelinha fitossociológica, tá? Número de indivíduos, né? Aí o código, o nome científico, nome comum, o número total de indivíduos para cada espécie e o total do levantamento, tá? Aqui, a área basal, a relativa, observem como é densidade relativa em percentual. Todos os dados referentes aos descritores relativos, observem que o somatório total tem que dar 100. Por quê? Porque é o percentual, né, de cada espécie que contribui no total. Então, o total tem que dar 100 aqui, tá? Então, por isso que os descritores, né, relativos, eles sempre o total, podem observar aqui, ó, dá 100, densidade relativa 100, frequência relativa 100, dominância relativa 100. Tá? Então, sempre você conferir se está correto aqui esse total, então seus dados estão corretos, né? Calculou corretamente aqui, né, cada descritor relativo. O valor de cobertura, valor de importância, né? A média da altura total, a variância, o desvio padrão, né? A média do DAP, a variância do DAP, o desvio padrão, tá? Então, isso aqui é a sua tabelinha fitossociológica. Pronta. O que você vai apresentar, né? Então, a espécie aqui, ó, que ficou, né, com o maior número de indivíduos, foi qual? Espécie Croton ramifolioides, tá? Densidade absoluta de 30, relativa 17, tá? Teve o maior valor de importância, foi a Amburana cearensis aqui, ó. Por isso que ele fez aqui, ó, pelo índice, ele selecionou por valor de importância, né, aqui as espécies, tá? Ela não teve o maior número de indivíduos, mas ela teve um número de indivíduos aqui com maior dominância na área. Então, eram indivíduos com maior porte, né? Então, por isso que o valor de importância da espécie deu aqui em primeiro lugar, tá? Ok, gente? Alguma dúvida aqui sobre mata nativa? O que é que acharam aqui? É difícil? É fácil? Lógico, você vai adquirindo experiência à medida que você vai trabalhando com ele, né? De cara, assim, para a gente decorar, é difícil. Mas a gente, à medida que você vai trabalhando, você vai adquirindo experiência e aí vai dominando a ferramenta. Mas deu para entender um pouco, assim, do funcionamento básico do mata nativa? Ou estão com alguma dúvida ainda? Deu sim, professor. Deu sim. Pronto. Mas como